Olá pessoal, iremos falar agora da introdução à parte 3 de farmacotécnica. E nesta aula, os objetivos é demonstrar a importância da farmacotécnica, a responsabilidade da farmácia e do farmacêutico, falar as diferenças entre o produto magistral versus o farmacopeico, também dito oficinal, e falar um pouco do termo alopatia e homeopatia, bem como o conceito de correlatos, um termo muito empregado nas farmácias de manipulação. Pessoal, eu sempre mostro para os alunos a importância da farmacotécnica com determinados exemplos daquilo que não se deve fazer, para que os alunos fiquem bem cientes do quão importante eles são. E sempre mostra essa figura do Homem-Aranha. Com grandes poderes se tem grandes responsabilidades. Já ouviram essa frase, né? Então veja essa manchete. Farmácia de manipulação condenada por erro na fabricação de medicamento. Após iniciar o tratamento, o paciente passou a sentir sintomas como tonturas, fraqueza e insônia. Confirmada a superdosagem de remédio que causou morte de uma pessoa. Então o caso aconteceu no dia 12 de fevereiro em Corumbá e foi curado por um acidente de câncer. Deve-se ter muito cuidado quando se prepara qualquer medicamento, seja ele manipulado, seja ele industrial. Porque quem vai responder por isso é o responsável técnico pela farmácia. E o Código de Ética de Farmácia, na Resolução 596 de 2014, diz o seguinte: o farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão. Então essa área de manipulação, pessoal, ela é muito importante saber o que está sendo feito, ter o controle de todo o processo, do início ao fim. Então, fazer checagens durante o processo de manipulação, também chamado de controle de processo, é essencial, é fundamental para que aquele produto manipulado chegue ao paciente com qualidade. Para isso existem normas padrões chamadas boas práticas de manipulação farmacêutica, que eu vou falar um pouco sobre isso. Então, existem responsabilidades, também chamada de atribuições, que a farmácia possui e que o farmacêutico também, de acordo com a Resolução 67 ou 67 de 2007, que fala sobre as boas práticas, de manipulação em farmácias. Então, as boas práticas são requisitos mínimos que devem ser realizados para que o medicamento, o produto a ser manipulado, ele tenha segurança, eficácia e qualidade. Então, todo estudante de farmácia, bem como profissionais farmacêuticos que trabalham nessa área, é obrigatório saber. Então, sobre as atribuições da farmácia, a farmácia é responsável pela qualidade das preparações magistrais e oficinais. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês essas diferenças. Quem manipula, conserva, dispensa e transporta. Além disso, a farmácia deve assegurar a qualidade físico-química e microbiológica, quando aplicável, de todos os produtos que são reembalados, reconstituídos, diluídos, adicionados, misturados ou de alguma maneira manuseados antes da sua dispensação. Então vejam que
A farmacotécnica não é somente uma ciência que lida com a manipulação. Deve-se haver também conhecimento de leis que sirvam como um arcabouço de segurança para que o produto ali que está sendo manipulado possa ter todas as características que propiciem ao paciente um produto com qualidade, tá? Então, é indispensável, além disso, o acompanhamento e o controle de todo o processo de manipulação. Lembra que eu acabei de falar isso bem no início? De modo a garantir ao paciente um produto com qualidade, seguro e eficaz. Então, esses três termos, qualidade, segurança e eficácia, eles são o tripé, né, de qualquer medicamento. Quem adquire um medicamento precisa ter o mesmo com esses três aspectos: produto seguro, eficaz e que tenha qualidade farmacêutica. Essa qualidade farmacêutica está relacionada com o modo de produção, porque o produto precisa ter a dosagem correta, né, dose, ele precisa ter o peso adequado ou o volume que ali diz. Então, o controle de qualidade é uma área dentro da farmácia que ele vai testar tudo que está sendo realizado dentro da farmácia. Então, ele avalia as matérias-primas, as embalagens e o produto final, para que o mesmo possa chegar ao consumidor final com características de eficácia e segurança. No anexo 1 da RDC 67 fala sobre as atribuições que o farmacêutico precisa ter. Então, ele é responsável pela supervisão da manipulação e pela aplicação das normas de boas práticas, né? Então, é necessário ter boas práticas. Deve possuir conhecimento científico sobre as atividades desenvolvidas pelo estabelecimento. Então, ele é o responsável técnico por isso. Pessoal, a partir de agora já começam a surgir exercícios cobrados, né? Na verdade, concursos públicos que cobram determinadas legislações relativas à área do setor de farmacotécnica. Então, a RDC 67 é de leitura obrigatória. É o arroz com feijão, tem que saber. E olha só, de acordo com a Resolução 67 de 2007 da Anvisa, que trata das boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para os humanos em farmácia, julgue os itens a seguir. Então, esse é um item que caiu na prova. Vamos ver? Bem facinho, olha só. Para a elaboração de medicamentos de uso humano, é imprescindível a supervisão do farmacêutico na unidade de manipulação. Então, esse item é bem facilzinho, como eu tinha já citado anteriormente. Então, esse item está correto, né? Vou botar um xizinho aqui, ó. O farmacêutico, né, de acordo com a RDC 67, é responsável pela supervisão da manipulação e pela aplicação das normas de boas práticas. Deve possuir conhecimento científico sobre as atividades desenvolvidas pelo estabelecimento, que ali como diz, tá? Então, isso aí foi uma prova de residência para farmácia, Sebrasp 2015. Então, quem for fazer prova de residência tem que saber a RDC 67. Então, eu separei alguns trechos a respeito das atribuições do farmacêutico, né? Então, organizar e operacionar as áreas e atividades técnicas da farmácia e conhecer, interpretar, cumprir, fazer cumprir a legislação pertinente. Avaliar a prescrição quanto à concentração e compatibilidade física e química dos componentes, dose e via de administração, forma farmacêutica, bem como o seu grau de risco. Então, esse setor requer conhecimentos variados e técnicos a respeito
dos fármacos, né? Bem como avaliar a prescrição. Então, essa área requer muito estudo, tá? Não é uma área qualquer. Então, às vezes, dentro de uma farmácia de manipulação, você tem diferentes farmacêuticos especialistas, seja para avaliar as prescrições, seja farmacêuticos que participam do processo de fabricação do medicamento, seja aqueles que ficam especificamente na realização do controle de qualidade. Além disso, atribuições do farmacêutico manipular a formulação de acordo com a prescrição e ou supervisionar os procedimentos para que seja garantida a qualidade exigida. Então preste bem atenção nesse item, que daqui a pouco eu vou retomá-lo. Aprovar os procedimentos relativos às operações de manipulação, garantindo a correta implementação dos mesmos. Então, um dos grandes exemplos disso é os cálculos farmacêuticos que são realizados para o processo de pesagem, bem como de diluições, que às vezes podem ser necessárias para a correta dosagem do medicamento. Tudo bem? Então, após essas 4 aulas, eu vou falar um pouco de cálculos farmacêuticos magistrais, os mais simples aos mais complexos. Além disso, atribuição do farmacêutico: prestar assistência e atenção farmacêutica necessária aos pacientes, objetivando o uso correto dos produtos, né? Então, ou seja, o seu uso racional. Tudo bem? Então vamos para mais um item de residência em saúde na área de farmácia. E ela diz o seguinte: a manipulação de qualquer medicamento na farmácia deve ser realizada pelo farmacêutico, pois requer conhecimentos técnicos específicos. Pessoal, esse item estava na mesma prova que o item anterior. Então são itens meio que se contradizem, tá? Então a ideia é o seguinte: de acordo com a RDC 67, manipular a formulação de acordo com a prescrição e ou supervisionar a mesma, ou os procedimentos para que seja garantida a qualidade exigida. Então não necessariamente tem que ser o farmacêutico ali presente, tá? Por isso que esse item está errado. Não é à toa que existem técnicos de farmácia que estão ali presentes, que podem realizar manipulação, tudo bem? Então, existem alguns peguinhas que a própria prova pode te dar como solução. Então, vou falar agora um pouco das classificações dos medicamentos. Quanto à sua origem, né? Então existe o termo chamado preparação farmacopeica, que também era chamado de ou preparação oficinal, mas as atuais farmacopeias, nas suas últimas edições, já trocam o termo oficinal por termo farmacopeico. Então a fórmula foi preparada de acordo com o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. Então, de acordo com o Formulário Nacional, é preparada na farmácia cuja fórmula esteja inscrita no Formulário Nacional ou em formulários internacionais reconhecidos pela Anvisa. Tudo bem? Então, esses formulários nacionais, eles ditam fórmulas que são consagradas, que já foram feitos vários testes de segurança e eficácia que podem ser manipuladas por um estabelecimento que é regularizado junto à vigilância sanitária. Ok? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês de preparação farmacopeica. Então eu fui lá no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, na sua 2ª edição,
E peguei um exemplozinho, por exemplo, do cetoprofeno 2,5%. Então ele coloca o nome do princípio ativo, a concentração e a forma farmacêutica, né? Que é um gel. Então ele descreve seus componentes, quantidades relacionadas, né? Então cetoprofeno, álcool etílico 96 Gay-Lussac, gel hidroalcoólico a 50% como veículo, QSP e QS. Então QSP significa quantidade suficiente para. Então a quantidade de gel ao final da formulação é 100 gramas e QS é a quantidade suficiente. Isso pode ser utilizado de acordo com pequenas quantidades de gotas, ok? Então ele fala também orientações de preparo, bem como formas de embalagem, armazenamento, advertências, as indicações, ok? Bem como o modo de usar. Então ele é bem completo no que tange a informações sobre preparo e informações a respeito do medicamento ali produzido. Tudo bem? Então há uma série de fórmulas ali presentes. Então o termo farmacopeico, né, é um medicamento ou método cujo modo de preparação ou elaboração esteja indicado nas farmacopeias. Então eu lembro de uma vez que eu fui no Conselho Regional de Farmácia aqui em Brasília e fui assistir uma palestra, um seminário sobre sistemas de liberação bucal, né? E entre outras coisas, o farmacêutico seminarista falou a respeito do formulário nacional e tinha falado às vezes de um xarope. Como exemplo, ele estava dando um exemplo de xarope sobre o termo inversão, né? Então, se você esquentar demais o açúcar na hora de preparar o xarope, o açúcar vai inverter, ele vai queimar, né? E do ponto de vista estético não é legal você ter um xarope com açúcar queimado. Desconfigura o conceito de solução. E qual que era a temperatura ótima para o xarope, né? Então no Formulário Nacional da Farmacopeia ele estabelece as condições no qual você não pode ultrapassar determinada temperatura. E, pasmo vocês, tinha gente que não sabia da existência do Formulário Nacional da Farmacopeia, né? Responsáveis técnicos por farmácia de manipulação. Então, eu fiquei abismado com isso. Então, todo profissional que trabalha em farmácias de manipulação tem que saber sobre o Formulário Nacional. Tem que saber, né? Porque senão, imagina a qualidade da preparação dessas fórmulas, né, que são ditas nessa farmácia aí. Olha só que interessante, pasta d'água, né? Então, o Formulário Nacional também fala um pouco sobre a pasta d'água, bem simplesinho, de como fazer, as quantidades, os componentes, tudo bem? Então falamos da preparação farmacopeica, né? Agora vamos falar da preparação magistral. O que é a preparação magistral? Então eu vou responder a pergunta a partir de um exercício. Caiu, né, na EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então olha só que interessante, olha, ele falou a definição, aquela que é preparada na farmácia, a partir de uma prescrição do profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Refere-se a, então aqui ele dá as opções, né? Preparação oficinal, magistral, asséptica e preparação padrão. Então não tem nada a ver asséptico padrão nem o oficinal. Então esse é o conceito, tá, que está na RDC 67 sobre as preparações magistrais. Então na aula número 4 de Introdução à Farmacotécnica, eu vou falar para vocês um modelo de uma receita dita magistral.
Ela é bem diferente de uma receita comum de um medicamento dito comercial, né? Comum. Pessoal, agora vamos falar a respeito de outro tema que é importante dentro dos conceitos de farmacotécnica. Então essa é uma figura de uma pintura, né? Uma arte, e vocês podem observar que há uma pessoa com uma enfermidade, indivíduos ali tentando curar a enfermidade dele, utilizando métodos não muito nada antiquados, né? Um pouco antiquados, para tentar resolver, solucionar o problema daquele indivíduo. Vejam que do lado dele há figuras como caveiras, né? Meio que um quadro de morte. Do outro lado, outras pessoas, em especial esse sujeito aqui, ó, conhecido como Samuel Hahnemann, acho que é assim que se fala o nome dele. Do lado dele parece estar a justiça, né? Anjos que tentam expulsar aquele quadro de situação que pode levar à morte, né? Bem interessante. Então essa figura, senhores, é uma figura feita por Alexandre Egorovich Beideman, de 1857. Então ele é tido como o olhar da homeopatia, ao horror da alopatia, né? Então vamos falar um pouco agora sobre a homeopatia, né? Então a ciência homeopática nasceu no ano de 1796, tá? Após a publicação do artigo científico intitulado Ensaio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais, seguido de alguns comentários sobre os princípios curativos admitidos até os nossos dias, né? De acordo com o formulário homeopático da Farmacopeia Brasileira. Então tem-se também o formulário homeopático, tá? Então nessa época aqui era tido como a medicina das sangrias e dos purgativos, né? Então deste lado a gente tem essa situação aí bem cruel, né? A situação, e que na maioria das vezes piorava o quadro clínico do paciente ao invés de curá-lo. Então um dos princípios que a homeopatia abordava é que ela considerava os sintomas uma reação contra a doença. A doença seria o que ele chama de perturbação de uma energia vital, né? E a homeopatia buscaria o reestabelecimento deste equilíbrio. O processo homeopático consiste em fornecer ao paciente sintomático doses extremamente diluídas, olha só esse termo, ó, diluída, de compostos que são tidos como causas em pessoas saudáveis dos sintomas que pretendem contrariar, mas supostamente potencializados através de técnicas que eles chamam de diluição, dinamização e sucção, que, de acordo com Samuel, eles liberariam essa energia para promover a melhora do quadro do paciente, né? Então a diluição e a dinamização são conceitos introduzidos por Hahnemann, visando primeiro, né, a diminuição da toxicidade dessas substâncias. Então os medicamentos homeopáticos até os dias atuais eles sofrem de diversas diluições, ok? De modo a fazer com que a toxicidade encontrada naquela substância possa ser diminuída, e a liberação da força medicamentosa latente das substâncias. Então a dinamização ela envolve você diluir e fazer o processo de sucção,
Professor, o que é sucção? Sucção significa você agitar aquele diluído, né, por diversas vezes. Ao agitar, você pode também bater ele sobre um anteparo. Então, essa agitação faz com que a energia ali presente, de alguma maneira, seja retirada. Tá? Bem, essa é a ideia dele, né? E ele também falava, né, que os remédios só podem curar doenças semelhantes àquelas que eles podem produzir. Então surge aí a ideia da semelhança, né? Então a homeopatia parte do princípio que você pode curar a pessoa com aquilo que causa a doença, beleza? Então os pilares da homeopatia são, além da semelhança, a experimentação no homem são ou sadio e o uso de doses mínimas, também chamadas de doses infinitesimais, né? Ok? E aí o que acontece? O método tradicional que ilustra essa figura é chamado de alopatia. E de outro lado nós temos a homeopatia. Então a alopatia, ela parte do princípio que para você curar a doença você precisa ir contra a doença. Beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês só um exemplozinho do significado, né? Então esses medicamentos podem ser classificados de acordo com a sua doutrina em medicamentos alopáticos, né? Então a palavra alopatia vem do termo grego allos, que significa outro, diferente, beleza? Mais patos, né? Que é igual a sofrimento. Então ela na época era dito como a medicina tradicional, a partir dos contrários. Então se você tem febre, você utiliza, né, algo que vá contra a febre, então um antitérmico. Se você tem dor, você utiliza um analgésico para lidar com a dor e contra a dor, né? Claro que tem alguns teóricos que acham que o termo alopatia não deve ser muito utilizado, porque nem sempre o objetivo de promover saúde é combater a doença, mas você também pode prevenir a doença, né? Através de hábitos de vida saudáveis, por exemplo. Então, o medicamento homeopático dinamizado, também vou deixar aqui o conceito da RDC 67, né, que é toda a preparação farmacêutica feita segundo os compêndios homeopáticos reconhecidos internacionalmente, obtida pelo método de diluições seguido de sucções, tá? E ou triturações sucessivas. Então, as sucções e ou triturações podem servir para ambientar, sejam líquidos, sejam pós. E pode ser usada segundo a lei dos semelhantes, de forma preventiva e ou terapêutica. Então esses são alguns conceitos básicos de homeopatia, que eu pretendo ainda dar uma aula sobre a homeopatia, todos os princípios, como ela funciona em termos de eficácia, segurança, né? Como é o método homeopático, estabelecer as formas farmacêuticas utilizadas pela homeopatia também. E também uma visão crítica da ciência moderna no que diz a homeopatia. Oi, pai, eu estou dando aula aqui no YouTube. Depois eu falo com o senhor. Então, pessoal, olha só que interessante, né? Vocês já viram que em muitas farmácias se tem esses tipos de aparelhos, objetos de higiene pessoal, shampoos, cremes, né? Tudo isso é chamado de correlatos, né? Beleza? Então, correlatos são itens que podem ser extensivos
as farmácias que elas podem vender, seja dispositivos eletrônicos, seja de higiene pessoal, perfumes. Então eu deixo o conceito de correlatos pela Lei 5991 de 73, outra lei fundamental para um estudante de farmácia, né? Então o comércio de determinados correlatos, tais como aparelhos e acessórios, diagnósticos e analíticos, odontológicos, veterinários, de higiene pessoal de ambiente, cosméticos e perfumes, exercido por estabelecimentos especializados, poderá ser extensivo às farmácias e drogarias, tá? Observado o disposto em lei federal. Então essa lei, ela permite com que esses itens possam ser disponibilizados pela farmácia, tá? Então, geralmente se estuda a lei 5991 em deontologia, né? Então, lei, ela também cai em muitos concursos públicos na área. Então, olha só que interessante, né? Grupos de atividades desenvolvidos pela farmácia, de acordo com a RDC 67 de 2007. Então, irei falar sobre ela, né, na próxima aula, sobre as boas práticas de manipulação de preparações farmacêuticas magistrais e oficinais para uso humano em farmácia. Então, essas são as referências utilizadas para esta aula. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença aí e até o próximo vídeo.